Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, mais uma questão agora do Enem. É uma questão um pouco antiga, mas, gente, isso cai todo ano, tá? Qualquer prova que você pegar aí do Enem vai ter uma questão como essa, independente do ano. Então vamos lá. Pesquisadores conseguiram produzir grafita magnética por um processo inédito em forno com atmosfera controlada e em temperaturas elevadas. No forno são colocados grafita. Professor, grafita vem de onde? O que que é isso, gente? Grafita é uma forma alotrópica do carbono. Então, o elemento químico que vai formar aqui a grafita é o carbono, tá? Então, são colocados grafita comercial em pó e óxido metálico, tal como ele forneceu para a gente aqui um óxido, no caso o óxido de cobre, tá bom? Nessas condições, o óxido é reduzido e ocorre a oxidação da grafita, ok? Como a introdução de pequenos defeitos, dando origem à propriedade magnética do material. Considerando o processo descrito como um rendimento de 100%, opa, então aqui a gente tem, né, tudo que nós vamos utilizar como reagente vai ser transformado 100% disso em algum produto. Esse é o rendimento aí de 100%. Então, o que que aconteceu? Ele está falando aqui o seguinte, ó, se nós pegarmos 8 gramas do óxido de cobre, produzirão uma massa de CO2 igual a... E aí ele dá algumas informações para a gente, como, né, a massa molar do carbono, do oxigênio e do cobre. Bom, então vamos lá, professor, como é que funciona essa nossa conta aqui? Gente, o que está acontecendo é o seguinte, o problema descreveu, né? A gente precisa montar aqui a equação, e essa talvez seja a parte mais complicada, porque é o seguinte, o que ele diz é que o óxido de cobre foi colocado, ele deu como exemplo o óxido de cobre, colocado em contato com o carbono, que representa aqui a grafite, em um processo de aquecimento, né? Em forno, e isso produziu, evidentemente, dois produtos, dois componentes. Ele fala no dióxido, né, de carbono, mais o cobre que acabou se desligando aqui, soltando. Aqui são os dois produtos que nós vamos obter nessa reação. Talvez seja a parte mais complicada de a gente montar. Mas enfim, o que que aconteceu aqui? Nós temos essa reação química. Antes de a gente analisar, né, partir para o cálculo estequiométrico, é fundamental que você faça o balanceamento. Se não fizer, nós vamos errar as nossas proporções, tá? Então é importante demais. E aí, professor, como é que eu faço isso? Tranquilo. Ó, dá uma olhada já no oxigênio. Do lado de cá nós temos dois, do outro lado temos apenas um. Então isso significa que eu vou precisar de duas moléculas do óxido de cobre. Mas o carbono só apareceu uma vez, tá ok? Então temos aqui um para um. E o cobre, como eu acabei acrescentando esse coeficiente estequiométrico, ele apareceu aqui em duas vezes. Bom, mas o que o exercício está pedindo para a gente é o seguinte, ele está dando uma quantidade de óxido de cobre e está perguntando aqui sobre o dióxido de carbono, né? A partir dessa produção aí do metálico que ele falou. Enfim, bora lá. Ele está fazendo uma relação entre esse, né, esse óxido aqui e o dióxido de carbono. Então, nós vamos ficar preocupados apenas com esses dois compostos. Professor, e como é que nós vamos montar a proporção? Olha, duas moléculas de óxido de cobre produziram uma molécula de dióxido de carbono. Qual é a massa que nós utilizamos aqui desse composto para produzir essa massa? Cobre e forneceu a massa do oxigênio. Então, eu tenho aqui cobre e oxigênio somando. Então, essa massa, cuidado que são duas moléculas. Então, nós temos 64 mais 16, tá? Isso aqui em gramas, ou seja, eu utilizei essa quantidade em gramas do óxido de cobre para produzir quanto? Para produzir carbono e 2 oxigênio. Carbono, nós temos aqui a massa 12 e oxigênio, cuidado, são 2, é 16 vezes 2, tá? Essa é a quantidade em gramas que nós vamos ter que utilizar. Já que o rendimento foi 100%, então isso aqui produz isso. É a proporção que a gente encontrou. Organizando essa conta, vamos ver. 2 vezes, somando aqui, temos 80, né, gramas. Não vou fazer a multiplicação agora, mas na frente a gente organiza isso. Aqui dá 32, 32 mais 12, temos então 44. Ou seja, o que significa que para essa massa de óxido, eu vou produzir essa massa de dióxido de carbono. E aí o examinador
quer saber qual é a massa do dióxido de carbono em grama que nós vamos produzir se eu fornecer apenas 8 gramas de quem? Do óxido de cobre. Então, com 8 gramas de óxido de cobre, quanto eu vou produzir do dióxido de carbono, pessoal? E aí nossa conta terminou. É só a gente multiplicar aqui cruzado, né? Fazer a regrinha de 3 básica, a gente já está aí familiarizado em cima, que multiplicando cá embaixo. Então, vai ficar, deixa eu primeiro fazer a multiplicação embaixo aqui, vai ficar x vezes 2, se quiser colocar aí 160 pode, eu vou deixar para fazer essa simplificação na frente, já que eu vou acabar dividindo depois. Então, lá em cima nós temos o 8 vezes o 44. X vai ser igual a 8 vezes 44 dividido aqui, ó. Bom, aqui a gente já consegue simplificar o 80 com 2, vai sobrar o 10 aqui embaixo. Esse 44 a gente consegue simplificar com 2, ficou 22 lá em cima. E 22 dividido pelo 10 vai dar x igual a 2,2 gramas, né, do dióxido de carbono. E nossa resposta está aqui na letra A. Então, um problema tranquilo, o cálculo realmente simples, mas, como eu disse, foi a equação que a gente precisou, né, ter um pouco mais de cuidado. Mas é isso, pessoal. Até o próximo problema.